Oi, Bruno. Consegue me ouvir? Eu não consigo te ouvir. Tá desligado seu áudio. Ah, agora que eu vi que o áudio está desligado. Eu tive um problema técnico e agora eu fui ver o meu áudio do celular. O meu áudio do notebook, ele estava um pouco ruim e, e aí eu vou fazer pelo celular. Tu consegue passar para mim, por favor, as páginas, conforme eu for? Consigo. Você pode mandar para a Josiane, para ela mandar para mim, Ah, uma tá bem. apresentação, Sim, sim, já tá faço. bom? Aí eu passo aqui para você, sem problema. Uhum. Peço perdão, pessoal, pelo atraso, pelo pequeno atraso. Ela chegou a te mandar. Eu avisei para ela que você ia enviar. Eu acho que ela ainda tá. Tá com ela ali. Ela recebeu ali agora. É o arquivo dos. O que eu recebi aqui foi o arquivo do seu artigo, não a apresentação. É essa mesmo? Sim, sim. Eu Ah, vou. então, tá bom. Então, vou colocar aqui para apresentar. Só um instante. Se você quiser ir se apresentando, já pode ir enquanto eu vou colocando aqui, tá bom, Bruno? Fica à vontade. Não, tá bem. Você tem
até 3h30, 3h40 para fazer a apresentação, tá bom? Tá bem. Pessoal, eu sou Bruno, eu sou servidor público federal lotado na Universidade Federal de Pelotas. Fui servidor público municipal durante três anos. Sempre gostei de trabalhar na parte fiscal, sempre trabalhei fazendo dívida ativa, fazendo a parte de, de cobrança de impostos, e a lei de responsabilidade fiscal sempre me chamou a atenção. Sempre foi algo que eu achei muito rico. Sempre foi. Sempre. Sempre me chamou muito a atenção essa lei, porque eu via que na prática ela não era cumprida. Era uma lei que existe muito na teoria, mas que na prática ela tem vários desdobramentos que o poder público, tanto o poder público quanto o Tribunal de Contas, que seria o órgão responsável, não conseguem dar conta, assim, sabe? Então, isso me chamou sempre muita atenção. Ah, tem agora acho que peraí, a Josi aqui vai. Eu já tinha mandado. Peraí. Ah, questão, seguimos. Ela vai te mandar um outro arquivo. Tá bom. Uhum. Vê se. Então, no primeiro ponto, eu já vou começando, que é a introdução do tema. A consolidação do regime democrático brasileiro exigiu como se fosse uma reconfiguração dos mecanismos de controle sobre a atividade financeira do Estado, no Estado como um todo, aproximando a sociedade das informações governamentais, como surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, como surgiu outras leis que pode passar para o slide 1, aí, que são para dar mais transparência pública, pois antes a gente não tinha acesso à transparência, as informações ficavam muito dentro do órgão, e aquilo ali tu tinha que fazer um pedido de informação. Não, a transparência ativa, ela decorreu dessas novas mudanças de regime democrático, e a lei de acesso à informação, ela é correlada à lei de responsabilidade fiscal. Ainda hoje tem municípios no Brasil que para tu conseguir um acesso à informação de alguma lei ainda é muito difícil, muito trabalhoso. É muito penoso, se diz, né? Que tu tem que clicar em 1000 links para conseguir achar essa informação, e isso acaba dificultando com que a lei de responsabilidade fiscal e a lei de transparência, elas em conjunto, elas tenham uma, 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 uma eficácia menor, por ter todos os entes estarem. A lei de responsabilidade fiscal, ela é para todos os municípios, todos os estados e a União e o Distrito Federal. Então, essa aplicação nos municípios ainda ela é muito precarizada, mas a partir da redemocratização ela se tornou regra, não a exceção. Pode passar para o. Então, o papel da transparência estatal, ele tem três aspectos principais, que é a redução do distanciamento,
da sociedade conseguir ver o que está sendo feito com o dinheiro, quebra uma barreira de inacessibilidade entre as informações financeiras e os processos orçamentários do Estado. Antes se fazia o orçamento, a Câmara fazia o orçamento, a Câmara, o Senado, o presidente sancionava o orçamento, mandava a LOA, PPA, LDO, e a população não ficava nem sabendo o que que era, nem o que seria coisas, e através da lei de responsabilidade fiscal e da lei de acesso à informação, a população está mais presente, consegue ter um controle, consegue saber, consegue ter acesso pela internet. Essas informações são obrigatoriamente a ser pública, e isso deixa, na teoria, né, a gente vê que tanto na prática não é tanto assim, mas na teoria que isso aproxima as pessoas do, do Estado em si, de quem, do administrador público, no caso, do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente, do presidente da Câmara de Vereadores, presidente da Assembleia Legislativas Estaduais, aproxima, e essa aproximação é muito grande porque para efetuar uma cobrança, só vai cobrar aquilo que conseguir entender e aquilo que conseguir ter acesso. Então, facilita muito na questão da população estar presente. O monitoramento ativo é o outro pilar principal, pois ele amplia a capacidade da sociedade e dos órgãos competentes de avaliarem a execução e efetividade das políticas públicas vigentes. Então, se tem uma política pública X, Y, Z, quanto mais informações tiver sobre aquela política pública, disponível, quanto mais os dados, os números estiverem expostos, mais fácil fica para o controle interno dos municípios, dos estados, da União e o controle externo que é exercido pelo Tribunal de Contas e pelo Legislativo conseguir realizar uma cobrança e uma fiscalização efetiva. O Tribunal de Contas ele não vai pedir os números para depois ir fiscalizar. Ele já vai ter acesso a esses números e a partir desses números eles vão ver se a política pública realmente foi aplicada. Então, ele encurta o processo, ele facilita o processo de fiscalização, tanto pelos órgãos que têm essa competência de controle interno e externo, quanto pela própria sociedade mesmo. A própria sociedade está mais perto de fazer uma fiscalização própria. Olha, eu vi no portal da Transparência que deveria ser 20 mil para um projeto aqui no meu bairro. E eu não estou vendo esse dinheiro entrar no projeto do meu bairro. Pode, hoje, pela transparência, pela lei de responsabilidade fiscal, lei de acesso à informação, tu vai lá e denuncia isso para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Então, esse monitoramento, ele não são só pelos órgãos estatais que têm essa legitimidade constitucional, ele também é exercido pela população em si. E a Accountability é o fortalecimento do dever inalienável dos gestores públicos de prestar contas de suas decisões financeiras de forma clara para toda a sociedade. Antes, o gestor público ia lá e tomava a decisão, por quê? Porque eu quero. Por que que o gestor gastou, o prefeito gastou tanto nisso, tanto naquilo, e gastou 20% só em educação? Não, porque ele achava necessário. Não, hoje tem regras claras e pré-definidas de quanto deve ser gasto em determinado ponto. Então, isso é um balizador de quais são as prioridades que devem ser as prioridades financeiras de cada gestor. Não é algo total, não é algo 100% discricionário, aberto. E isso facilita muito de se ter um controle federal, que a maioria dos municípios recebem verbas federais para executar seus projetos. Muitos municípios nem têm capacidade de sustentar sozinhos, recebem verbas federais. Então, para ter um controle do Tribunal de Contas da União, do que está sendo feito esse dinheiro, o auditor federal ele já sabe, olha, 30% tem que ser em educação, 20% em saúde.
Então ele já consegue, ele já tem as porcentagens, ele já tem o que tá no orçamento anual do município, os números, ele só precisa ver a aplicabilidade daquilo ali. Ele já tem os parâmetros pré-definidos, não é cada município que executa do seu jeito. A lei de. Isso para mim é um dos principais pontos da lei de responsabilidade fiscal. É ter já os parâmetros pré-definidos para ter já os parâmetros pré-definidos para o controle. Pode passar. Bom, a metodologia da pesquisa foi uma abordagem qualitativa, descritiva, analítica, focada na interpretação crítica dos fenômenos institucionais, como um recorte temporal dos estudos que eu peguei de 2019 a 2025, entre, entre a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 131 de 2019 e a lei de acesso à informação. Então, esse tipo de metodologia permite analisar não apenas os números, mas o grau de eficiência das ferramentas e o impacto da divulgação fiscal na governança. Pode passar a próxima, por favor? Bom, a fundamentação teórica. A transparência governamental é o pilar da governança democrática. Ela não é apenas uma exigência legal, mas um instrumento para garantir a legitimidade plena das decisões e ampliar a participação do cidadão. Como foi falado antes, a, a lei de responsabilidade fiscal ela não vem apenas para ser mais um instrumento, como já tem outros diversos instrumentos dentro da administração pública. Ela permite uma participação ativa da comunidade. A comunidade vê, olha, está sendo gasto 10 mil nisso, 15 mil em outras atividades e 20 mil nisso, mas eu não estou enxergando isso dentro do meu bairro, por exemplo. Então, através da lei de responsabilidade fiscal, a população tem uma participação maior, ela consegue verificar quanto que poderia estar sendo gasto em determinada atividade e ela consegue verificar se aquilo realmente está sendo aplicado. As informações elas têm que estar muito claras nisso daí. Então, por isso, a fundamentação teórica se baseia principalmente nas leis, na lei de acesso à informação e na lei de responsabilidade fiscal, e com aplicabilidade dentro da estrutura municipal, estadual e federal. Hoje, a maioria, como já foi falado, hoje a maioria dos municípios eles não têm estrutura para se manter sozinhos, ainda mais os municípios pequenos, então vem muito dinheiro federal. Então, a lei permite esse maior controle, esse maior aparato pela fiscalização federal. O auditor já sabe, isso vai ser tanto, isso pode se gastar 30% em saúde, 20% em educação. Cabe ao prefeito fazer alguns ajustes dentro da sua própria LOA, da sua própria lei orçamentária anual, mas tem que estar dentro dos parâmetros já pré-estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. Obviamente, o prefeito, 5 mil municípios que a gente tem estadual, ele tem a sua própria PPA, que é o plano plurianual dele, de 4 anos, ele tem a própria LDO dele, que vai dar as diretrizes para o ano seguinte, ele tem a própria LOA, que vai ser o orçamento propriamente dito, mas tem que estar dentro dos parâmetros já estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal, sob pena de responder sobre crime de responsabilidade. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, o contexto histórico. Antes da década de 80 e 90, tinha um desequilíbrio das contas públicas muito grande, muitos déficits, crescimento da dívida pública de maneira descontrolada, e fragilidade no contexto de gastos. Se gastava muito e não se tinha controle do que aconteceu. A partir de 88, com a Constituição, se botou parâmetros pré-definidos. A Constituição ela não criou a lei de responsabilidade fiscal,
mas ela disse que teria que existir uma norma que fosse parâmetro para a responsabilidade fiscal a partir dali. Ela disse, olha, a partir daqui tem que se existir uma lei complementar, uma lei que vai complementar a Constituição, que ela deve ser o balizador de toda a administração pública. Ela tem que ser, todos os gastos públicos têm que ser passados por ela. E a partir disso, no ano de 94, com o Plano Real, traz o que trouxe estabilidade econômica ao país, o que expôs definitivamente o desequilíbrio estrutural do Estado, que a partir do Plano Real se teve maior condição de se ter esse controle, pois a moeda estava estável e se conseguia controlar com critérios mais objetivos. A partir de quando a gente tinha uma moeda muito variável, tu controlar os gastos não era tão possível, pois o valor do nosso câmbio variava de um dia para o outro, isso gerava muita instabilidade. Ter um controle sobre o que um prefeito gastava em tal dia, teria que ver quanto que o câmbio estava em tal dia, e isso dificultava. A partir do Plano Real de 94, que trouxe estabilidade, ficou muito mais simples para se ter esse tipo de controle. Dentro dos anos 2000, aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela já deveria ter sido feita desde 88, que quando ela foi trazida na Constituição, ela demorou 12 anos entre o ponto que ela deveria ter sido criada até a efetivação de fato em 2000, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigindo planejamento maior e maior responsabilidade dos gestores públicos. Trouxe responsabilização efetiva dos gestores públicos, trouxe critérios pré-definidos e trouxe pontos de transparências que nos anos posteriores foram o que definiu a lei de transparência, de acesso à informação. Ela trouxe os parâmetros que futuramente geraram a lei de acesso à informação. E no cenário atual, a busca ainda continua por uma nova cultura administrativa baseada de, no controle público, na prestação de contas e na transparência real, mas ainda assim não está de maneira efetiva. Tem municípios para conseguir achar o quanto o orçamento anual, achar uma lei orgânica atualizada, achar um estatuto dos servidores atualizado, tem que fazer uma procura enorme em diversas e não é uma transparência ativa de fato. Em muitos municípios, essa transparência é muito velada. Tem a informação no site, mas para te conseguir essa informação no site, tu tem que ir buscando de pontos em pontos, em pontos em pontos, que uma pessoa com pouco conhecimento tecnológico não consegue. Ainda é uma das críticas do trabalho. Pode passar, por favor. Bom, então a lei de responsabilidade fiscal, num parâmetro geral, ela é um planejamento estrutural, ela institui uma cultura de planejamento preventivo e corretivo, corrigindo os desvios históricos das finanças. Ela é um controle de despesas, uma definição de limites rígidos para as despesas com pessoal e regulamentação rigorosa do endividamento. Ela também é um instrumento de acompanhamento, ela cria exigências de relatórios orçamentários, relatórios de gestão fiscal, e é um princípio estruturante. A transparência foi elevada de mera obrigação, de um ato formal, burocrático, para um controle social efetivo do dinheiro público. Hoje ela foi estruturada nesses 4 pontos. Vou passar o próximo, por favor. Resultados e discussões. Apesar do robusto arcabouço normativo que a gente tem da legislação federal, das legislações estaduais e municipais que complementam dentro da sua competência a parte financeira e orçamentária, a gente identifica persistências dos desafios estruturais que limitam a plena efetividade nos municípios brasileiros. Às vezes o município ele não tem
controlador interno capacitado para aquilo ali, ele não tem como realizar um concurso e pagar um salário para uma pessoa capacitada para realizar controle interno. Muitos municípios brasileiros sequer têm um procurador concursado para conseguir, um advogado concursado para conseguir responder pelo município. Então, está uma legislação muito complicada para nos municípios brasileiros onde não se tem pessoa, mão de obra capacitada para isso, acaba sendo um dos principais problemas da efetivação da lei de responsabilidade fiscal. Esse foi o maior problema apontado na pesquisa. Pode passar. Bom, a falsa simetria da transparência. O abismo entre o formal e o material. O desafio da linguagem. Hoje as pessoas veem ali a lei, ela é cheia de linguagem rebuscada, os indicadores de transparências formais, que não se converte numa transparência material. Vários pontos ali citados pela lei são coisas extremamente complexas, são coisas contábeis, são coisas que às vezes nem um contador conseguiria separar de uma maneira clara. Então, esses dados, talvez do jeito que eles estão na lei, para uma pessoa leiga entender, eles têm que ser muito simplificados. E se não forem simplificados, fica uma transparência formal muito grande, só que na parte de transparência material, ela não se converte. Isso daí acaba não sendo convertida em acesso público, fica mais para os órgãos de controle ter acesso mesmo, porque essa transparência ela não fica, ela é muito rebuscada para a população. Pode passar a próxima. Obstáculos à transparência efetiva. Encerrando aqui, então. O déficit tecnológico, que significa a falta de modernização e integração dos sistemas de informação governamentais, especialmente municípios de menor porte, que não têm um analista de TI, um técnico de TI, para alimentar as informações em tempo real, sobre os gastos públicos, botar essas informações de maneira clara. O déficit tecnológico é um dos principais problemas do município brasileiro. A complexidade técnica da lei, conforme eu havia citado agora, que seria a utilização de relatórios extensos, com uma terminologia muito rebuscada, e a capacitação precária, que, além de não ter o déficit, além de ter um déficit tecnológico, que não tem um sistema adequado, não se tem as pessoas com capacitação correta para gerir um sistema, para gerir o sistema. Então, se tem um sistema precário com as pessoas mal capacitadas, sem a qualificação adequada por muitas vezes e mal remuneradas ainda. Então, esse conjunto de coisas eles formam um obstáculo enorme nos municípios pequenos. Passando. Bom, as considerações finais. Como um marco constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela consolidou uma nova cultura administrativa baseada no planejamento, na responsabilidade, na prestação de contas públicas. Ela foi um marco, ela definiu parâmetros que proporcionou maior controle, isso é inegável. Ela deixou de ser uma obrigação meramente burocrática e um requisito formal e se tornou um elemento inegociável hoje. Hoje, se o governo federal não publicar o orçamento anual no site no prazo devido, no outro dia já tem um mandado de segurança pedindo ao STF, STJ, para que se bote aquilo ali no site, porque aquilo ali é obrigação, não é mais apenas uma formalidade. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal é um instrumento verdadeiro de controle, tanto por órgão jornalístico, controle interno, externo e população. Ações necessárias. É imperativo o investimento estatal em tecnologia, capacitação de pessoal e na tradução terminológica, que se tem é necessário que
a lei se adeque ao momento atual e traga uma terminologia, uma semântica mais simples, que traga uma literalidade melhor, de fácil compreensão para as pessoas que são leigas e que devem estar dentro desse processo de fiscalização, que devem acompanhar as contas. E essas ações necessárias são muito mais voltadas aos municípios pequenos do que a um governo do estado, governo federal ou uma capital que tem um suporte técnico e tem um suporte de pessoal para elaborar isso. É uma capital como Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, tem instrumentos muito perfeitos de transparência, mas aí um município do interior, do Mato Grosso, do interior do Rio Grande do Sul, já não vai ter essa capacidade de transparência. Estudos futuros. Novas pesquisas devem estar focadas em análises comparativas entre os municípios, entre um município grande e um município pequeno, entre duas capitais, entre vários municípios pequenos. Isso é uma ótima sugestão para estudos futuros. E o uso das tecnologias no monitoramento pelas prefeituras. Esses são os pontos principais que eu identifiquei para futuras pesquisas no meio desse âmbito. Pode passar, por favor. E era isso. Tô aberto para. Não sei se eu já sei que eu já esgotei o tempo aí, mas se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, tô aberto aqui para sanar as dúvidas. Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal. Agora a gente tem um tempinho, caso alguém queira fazer alguma pergunta. A gente passou do tempo, mas como sempre deixamos um tempinho para pergunta, mesmo quando passa, caso alguém queira fazer uma pergunta. Muito obrigado. Bom, acho que como não temos perguntas, Bruno, Não, eu fico bem contente é sinal que a gente entendeu. que eu consegui trazer de maneira bem clara e objetiva os pontos Sim. do trabalho, que ficou uma coisa bem didática, lúcida, até às vezes trazer esse tema de responsabilidade, que é um tema muito complexo, para pessoas que não são da área de fiscal, não são, às vezes trazem, as pessoas ficam, mas o que tu quis dizer com tal coisa? Que bom que eu consegui transmitir com uma linguagem clara, acessível, que todo mundo conseguiu compreender os pontos que eu trouxe aqui, que ficou algo acessível. A lei deveria ser assim, a lei deveria pegar algo que isso reflete na própria lei mesmo, que ela deveria pegar algo que é complexo e mastigar e deixar algo para um entendimento amplo, lúcido, acessível. Esse é o principal ponto. Sim, exatamente. Eldo levantou a mão, você quer falar? Pronto, boa tarde aí, Bruno. Parabéns pela exposição. Eu acompanhando toda os slides que o Bruno foi passando, né? Eu fiquei pensando, quando a gente fala, eu sempre digo que o orçamento, quando a gente fala em lei de responsabilidade fiscal, a LOA, né, e etc. A lei de diretrizes orçamentárias, eu fico pensando o quanto nós, cidadãos, nós ainda estamos distantes de ter realmente um conhecimento sobre tudo isso, né? Eu falo assim, até mesmo por uma questão, enquanto cidadão, né? Do acompanhamento das contas públicas, da prestação de contas, né? O orçamento, na verdade, a gente fala dos fundos, né, de financiamento, e eu falo da educação por ser da área, por exemplo, o Fundeb, né, Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, assim, é como se fosse uma caixa preta ainda, né? A gente tem essa dificuldade, tanto na graduação, não sei se alguém aqui também já é da área da educação, e acredito que na área também da saúde, nas demais áreas, a gente tem essa dificuldade não só de interpretar, né, de entender como é que esses dispositivos, essas diretrizes, elas vêm
tidas. Como você disse, tem muita questão do juridiquês também, né? A linguagem jurídica é muito inacessível. E tem também a questão da gente entender como é que funciona mesmo, né? A gente não sabe como é que funcionam esses cálculos, né? Eu vou trazer pela perspectiva da questão tributária. A gente desconhece os cálculos, a gente muitas vezes vai lá no supermercado, faz uma compra, aí tem lá ICMS. E a gente para realmente para olhar quanto é que eu estou pagando de imposto, né? Então, coisas bem simples, são bem corriqueiras do dia a dia, mas que eu acho, assim, sabe, Bruno, trabalhos como o seu, eles precisam andar o país, sabe? Eu acho que meio uma dissertação, de um mestrado, de um doutorado, não sei se você tem essa perspectiva, se você já está cursando, mas assim, e também de mobilização da nossa sociedade, né? Eu acho que a gente acompanha aí no cenário nacional, né, nos municípios, nos estados, e eu acredito que é isso. Eu vejo aqui no Ceará tem uma iniciativa da Secretaria da Fazenda que eles fazem o curso, por exemplo, de educação financeira, fiscal e tributária, né? Inclusive esse projeto chegou às escolas, né? As escolas a gente inclusive até como disciplina, como itinerário formativo, né? Como como é que eu poderia dizer? Uma complementação curricular dessa parte, né? E eu acho que é isso. Acho que quando os brasileiros, nós cidadãos, falo como em linhas gerais, né? Tivermos consciência dessa questão aí, eu acho que a gente existiria mais pressão popular, sabe? Eu acho que a gente acompanharia mais o destino mesmo do recurso público, né? Porque, assim, eu sempre digo, gente, a gente fala tanto que o Brasil é um país pobre, mas pelo contrário, o Brasil é um país muito rico, tem muito dinheiro nas contas públicas, né? Eu tava até comentando isso com meus colegas de trabalho. Você observe pelos esses precatórios que estão sendo pagos aí, no caso dos professores, né? Aqui no Ceará, por exemplo. Tem prefeituras com 8 mil habitantes que só em um repasse de precatório para os professores foi repassado 3 milhões, numa prefeitura de 8 mil habitantes, né? Então, assim, é muito recurso, é muito dinheiro, né? E a gente sabe que muitas vezes, quando vai chegar lá na ponta, né, no cidadão, no serviço público, aí deixa a desejar. Eu acho que é muito por falta desse conhecimento, né? Que ainda não é algo, não é popular, né? Ainda é algo que está ou está numa perspectiva muito a linguagem muito acadêmica, realmente muito operacional e que na prática, né, não chega na população. A gente realmente, claro que a gente também não pode se isentar, que muitas vezes a gente se omite, a gente não busca essa informação, né? Quantos de nós aqui tem curiosidade de acessar um portal da transparência? Né? De acompanhar o repasse que é feito para os municípios, para os estados. A gente nunca tem essa preocupação, né? E assim, os políticos são corruptos, a gente usa muito a gente apela logo para o senso comum, né? Mas na prática, nós que somos pessoas que somos pessoas mais letradas, né? Tivemos mais acesso ao saber acadêmico. Será que a gente faz esse papel? A gente cumpre Aldo, isso? de qual município você fala, por favor? Tauá, Ceará. Agora, eu concordo com muita coisa que tu falou, acho correto, mas, por exemplo, eu acho que não seja só falta de interesse das pessoas. Aí, no seu município, aí no Ceará, a transparência é efetiva? Consegue hoje abrir o portal da transparência do seu município e ter informações claras sobre o orçamento, sobre a LDO, sobre o PPA? Está numa transparência clara no seu município hoje? Uma pessoa com um ensino médio completo, ela consegue chegar no portal da transparência do seu município hoje e ter acesso a essas informações? Bruno, é aquela história. Quanto mais a coisa se interioriza, mais distante É o fica ponto que eu essas queria chegar. questões, Era o ponto que eu né? queria chegar. Vocês que moram nas grandes cidades, por exemplo, Tauá hoje é uma cidade de 64 mil habitantes, né? Então, assim, um assunto desse daqui que nós estamos tendo nesse momento, eu acredito que se tiver, assim, de 64 mil habitantes, você ousado, que é vamos colocar aqui, 500 habitantes, vou colocar 1.000 habitantes que tenham acesso a esses dados, que busquem esses dados, eu acho que já é muita gente, Eu, sabe? eu, eu acho que é uma visão bem otimista, na verdade, Milene. Uhum. Mas por que eu trouxe esse ponto? Quanto mais a coisa fica interiorizada, o acesso à informação fica difícil.
difícil, pois se você vê um auditor da Receita Federal, o salário é excelente e precisa ser excelente porque ele tem uma atribuição federal de fiscalizar todos os municípios, pois tem que ser uma pessoa muito bem preparada. Um auditor estadual, da Receita Estadual de todos os estados, ganha é um salário muito bom ainda, porque ele Sim. tem ainda uma função grande. Aí tu vai ver nos municípios, às vezes um auditor de controle interno, um auditor fiscal, é 2 salários mínimos. Como que tu vai trazer uma pessoa capacitada para fazer um controle, um site, um analista de TI para um município onde já é no interior, a pessoa já tem uma certa resistência em ir, e ainda com uma remuneração muito baixa, tendo outras oportunidades que são melhor remuneradas em grandes centros, sabe? Então eu acho que isso devia partir talvez do governo federal de centralizar isso tudo. Olha, vamos pegar esses cargos centrais de auditoria, de controle, de transparência, de transparência como um todo, de controle de ações, centralizar tudo isso aí, o município só passa as informações e o governo federal disponibiliza tudo dentro do seu sistema. Eu acho que para mim seria o melhor sistema possível, pois chega nos municípios mais carentes, com 60 mil habitantes, com 40 mil, eu frequento diariamente um município com 10 mil habitantes. E as pessoas não têm nem noção do que é LOA, do que é PPA, do que é LDO, do que é uma dedução tributária, do que é uma renúncia fiscal. Eu diretamente estou no município com 10 mil pessoas, eu moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde tem quase 400 mil, mas eu viajo bastante para um município que tem 10 mil pessoas, o município da minha namorada. E lá a população nem sabe o que está acontecendo de orçamento, de gastos, de quanto que se foi gasto em tal coisa, de quanto que foi gasto de renúncia fiscal, de quanto que... Não se tem nem ideia. Olha, se for das 10 mil pessoas, se 50 acessam essas informações públicas para procurar uma LOA, uma LDO, uma PPO, para fiscalizar de fato, se for de 50, de 10 mil é muito, porque essas informações, por mais que estejam ali, não se tem um incentivo àquilo ali. Quanto mais a coisa fica interiorizada, parece que se perde também. E também não tem como um Tribunal de Contas Federal estar em cima, controlar com rigidez 5 mil municípios, É. 5.500 municípios. E nem a Receita Estadual, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, que tem o número X de auditores, está em cima de 500 municípios. Então fica uma coisa muito É. distante ainda. Esse ponto que tu falou das pessoas não terem interesse, eu acho que primeiro é falta de sistemas adequados que permitem isso e a falta de sistemas adequados, a linguagem rebuscada dos sistemas, que a própria lei determina que seja esse sistema, essas palavras rebuscadas, as palavras rebuscadas, o sistema que é precário nas prefeituras e a falta de pessoas capacitadas para alimentar esses sistemas precários. A pessoa tenta uma vez, não consegue, ela já se desestimula já. Aí tipo, as pessoas não têm interesse, mas eu acho que esse falta de interesse das pessoas é uma construção social que foi de muito tempo, não se foi de agora. Se há É. um incentivo ao desinteresse das pessoas, ainda mais da área da educação, vai saber quando tu tenta fazer alguma coisa e Sim. não consegue ter acesso àquilo ali, tu desestimula, tu para de tentar, tu vê, deixa assim, E alguém deve estar assim, Bruno, cuidando, alguém deve estar cuidando. Muito tem boa a um- tua explanação, gostei sim, bastante. tem uma questão aí também que você falou, essa questão dos tribunais de contas, certo? Só que assim, quando houve essa questão, por exemplo, no Ceará, já faz aí mais de 15 anos, eu acredito que foi extinto o TCM, né? Mas o que acontecia com o TCM aqui no Ceará, né? Na época, segundo, né, a grande mídia, né? É, a questão de serem o quê? Conselheiros indicados, né? Então, assim, o que é que muitos faziam? Eles começavam a pressionar os prefeitos quando os prefeitos não eram alinhados ao governo do estado, né? Então, na época, uma das justificativas do fechamento do TCM no Ceará foi isso,
né? Então, quando o prefeito era de oposição ao governador, pronto, as contas eram desaprovadas, não é? Quando o prefeito tinha a maioria das câmaras municipais, a maioria do quórum do número de vereadores, ele conseguia escapulir do tribunal, né? Conseguia se safar, porque os vereadores iam lá e discordavam do parecer do TCM, entendeu? Então, assim, é muito complicada essa questão. Eu acho, assim, não sei como não sei da nível de TCU, como é que funciona essa questão dos membros do TCU. Agora, por exemplo, o TCE, aqui no Ceará, uma das pessoas que foi indicada ao TCE é ligada a um ex-governador do estado, né, que é atual ministro aí da Educação. Então, assim, uma pessoa que não, aí você vai olhar o currículo, muitas vezes. Né, uma pessoa que não tem formação na área contábil, não tem formação na área jurídica, por exemplo, é uma pedagoga, uma assistente social, nada contra. Mas, assim, não é o métier da pessoa. Né? Então, assim, como é que vai acontecer realmente essa fiscalização? Como é que eu vou fiscalizar o meu contas do meu ex-marido que foi governador do estado, né? Então, assim, é muito complicado, sabe? Infelizmente. Laís, a gente tem mais uns 5 minutinhos só para eu conseguir responder A Eu sei que a gente gente já tem, passou a muito, gente mas tem 3, porque eu vou, três. eu vou precisar moderar a próxima palestra, Tá, então eu já não, eu tenho que sei, é que encontrar o próximo. a pergunta do colega Aham, foi excelente nesse ponto sim. e se eu estou acompanhando as notícias, vê que metade dos conselheiros do Tribunais de Contas do Rio de Janeiro estão presos. Uma, inclusive, foi condenado por matar a Marielle, o senhor Brazão. E a formação dele era conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e a formação dele era em marketing. Nada contra o pessoal do marketing e tal, só que não é uma formação adequada para estar num Tribunal de Contas. E ele era um político, era um deputado estadual que foi indicado pela Alerj para ser Tribunal de Contas, com a formação em marketing, e hoje metade dos conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro estão presos. E a outra metade, eu acredito que em pouco tempo talvez sejam presos. Então, essa questão do Tribunal de Contas aqui no Rio Grande do Sul, todos os conselheiros do Tribunal de Contas, 90% dos conselheiros do Tribunal de Contas, são ex-deputados estaduais indicados pela Assembleia Legislativa. E isso eu repudio com toda a minha veemência. Isso é uma coisa, deveria ser, porque tem auditores de carreira que fazem essas auditorias e fazem os pareceres, mas a decisão final é dos conselheiros. E os conselheiros são indicados por políticos, que nem o STF. Então chega, a maioria dos conselheiros daqui não tem formação jurídica, não são contadores, não são administradores, não tem nenhum curso técnico em contabilidade, eram políticos que foram agraciados por esses cargos, tanto pelo governador, como pela Assembleia, tanto pelo prefeito. Então, realmente, esse ponto que tu tocou é muito complicado. E eu nem boto, por isso que e um ponto é que eu nem botei isso como uma possível mudança futura, porque para mudar isso aí, teria que ter uma iniciativa de cima para mudar isso. E quem está em cima não quer mudar isso, porque isso se favorece quem. Um governador não vai querer mudar esse sistema e botar de gente de carreira porque ele favorece. O presidente não vai querer deixar de indicar um amigo dele para julgar as contas dele. Então não há interesse de nenhum dos lados que se mude isso. Então por isso que eu já nem botei isso no meu trabalho, porque querer que mude e tal, porque não se tem o mínimo começo para se mudar isso, não se tem esse interesse. Essas indicações, para mim, no melhor dos mundos, como é na Alemanha, deveriam ser os auditores de carreira indicar uma lista tríplice, e dessa lista tríplice, o governador e o presidente escolher um, como é no STJ. No STJ, o Conselho da Magistratura dá uma lista tríplice, o presidente escolhe um, a OAB de 3 escolhe um. No Tribunal de Contas da União é muito parecido, é de 3 ali, conselheiros, escolhe um, só que a Câmara pode indicar um resto, o outro não pode indicar um tanto, o outro pode indicar um tanto. Aí nisso entra pessoas que não são capacitadas, que às vezes nem sabem o que estão lendo ali, botam uma pessoa do lado ali para fazer as coisas,
e elas nem sabem aquilo ali, o que estão analisando. Por exemplo, o caso do senhor Brazão, que foi até condenado por matar a Marielle, que era conselheira do Rio de Janeiro. Ele tinha formação em marketing, nada contra a formação em marketing, mas como que vai um conselheiro do Tribunal de Contas do maior estado do Brasil e em recursos públicos não vai ter a mínima noção contábil, orçamentária e financeira? Como que ele ficou tanto tempo no cargo, recebeu um cargo vitalício, sem nunca ter tido uma experiência nem numa comissão contábil da Assembleia de Contas? Como que a gente deixou normalizar isso? Esse teu ponto que tu trouxe é algo que, olha, que eu realmente não concordo muito contigo, só que eu não vejo base para mudar isso, porque não se tem um interesse político de querer regulamentar essa situação. A gente abre o jornal hoje, no CNN, em qualquer portal de notícias, indicação de pessoas qualificadas, mas que são próximas de presidente tal, de governador X, para desembargador, ministro, não é só para o Tribunal de Contas. Isso é algo que eu acho muito lamentável, porque tem muita gente capacitada. Minha dissertação do mestrado agora ela vai ser sobre o orçamento das universidades federais antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Então vai ser uma coisa bem mais ampla ali. Vou até pedir depois para divulgação aqui. Mas eu concordo totalmente contigo que essas indicações políticas e são totalmente indevidas, que tanto que essas funções dos tribunais de contas municipais era tão forte que foi extinto os tribunais de contas municipais. Acho que só o do Recife, o único que se mantém no Brasil, salvo engano, é o Tribunal de Contas Municipal do Recife. Todos os outros foram extintos devido a exagerar entre aspas, politicagem. Daí se criou uma norma e distinguiu. Não acha Tribunal de Contas em nenhum canto do Brasil, acho que só no Recife que se manteve. Então, acredito que isso que tu falou seja um dos outros principais problemas também, só que esse a gente não tem nenhuma perspectiva de melhora, pelo menos no meu ponto. Mas muito, muito, muito lúcida o teu questionamento, eu concordo veementemente contigo. Um questionamento muito lúcido, mas que eu sou muito cético, não vejo nenhuma perspectiva de melhora no cenário que a gente tem atual. Ficou respondido, Eldo? Não sei se quer fazer mais alguma. Acho que a gente já esgotou sim, os 3 minutos que a Laís foi. Infelizmente, gente, mas olha, foi muito boa as questões do Helder. Eu acho que o Bruno também conseguiu aí responder muito bem, ficou muito claro. Quero agradecer, Bruno, pela tua presença aqui, pela apresentação do seu trabalho. Também queria agradecer o Helder também, que fez as questões, os colegas que estão aqui na sala. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para esse debate. Eu acho que seria caso até de uma palestra, Bruno, assim, quem sabe no futuro aí você traz. Me convidem, pode me convidar. Pois eu vou avisar, Josi, viu? Que aí você Podem me conseguiria falar mais convidar, coisas, que eu acho que Não, seria. tem todo o tempo do mundo. Disseminar informação, faço com o maior gosto, com o maior prazer. Depois, se quiserem avisar a comissão, eu tenho diversos Avisa. materiais na área. Poderia fazer uma palestra de 2, 3 horas ali. Estou totalmente à disposição. E me mandem um e-mail para o Helder, acho que é a Silviane, que está aqui nos assistindo por vídeo também, aqui, que está participando da nossa palestra. Tenho total interesse, pode ver ali com o pessoal. Agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo, por entenderem o ponto central, por acharem, passou do tempo e todas as pessoas ainda continuam aqui na sala. É sinal que estava muito interessante mesmo o tema. Agradeço a todos vocês e até breve. Boa próxima apresentação ali para quem tiver agora. Obrigada, gente. Muito obrigado, Boa Laís. tarde. Por nada. Eu vou avisar a comissão, viu, Bruno? Tá bem, Obrigada, muito obrigado. gente. Próxima que vai já começar.